É com muita alegria, né, que a gente encerra um ano, né? É com alegria. E com a responsabilidade que eu sempre digo para vocês, da gente de trazer sempre algo para que a gente possa pensar. Para que a gente possa não viver um cristianismo rotineiro, mas um cristianismo que sempre te coloque a rever a sua caminhada. Porque nós estamos chegando perto de celebrar o Natal. E nós vamos, às vezes, celebrando o Natal de uma forma rotineira. E se alguém te perguntar, qual é o mistério do Natal? Por que se celebra o Natal? Por que você se reúne para o Natal? Qual é o segredo do Natal? E às vezes a gente fica embaraçado e não sabemos falar. Por que no Natal se tem uma alegria? Mas eu não sei qual é a razão da alegria. Então é preciso repensar. Por que temos uma motivação para estarmos juntos? Porque enquanto acharmos que celebrar Natal é sentir aquela alegria porque estamos juntos, os irmãos, porque trocamos presentes, porque estamos todos com saúde, celebramos um monte de coisa, menos o Natal. Então é preciso repensar. Não podemos viver Jesus de uma forma automática, mas isso tem que ter uma razão para nós. Porque somos nós, esse tanto de pessoas aqui reunidas, que seremos as testemunhas desse Deus vivo. Então, quando a gente pega o Evangelho pela ótica de Mateus, e quando ele descreve o nascimento de Jesus, que está em capítulo 1, ele fala, a origem de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, estando comprometida com José, mas antes de viverem juntos, encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, mas não querendo difamá-la publicamente, decidiu repudiá-la em segredo. Mas enquanto ele refletia sobre isso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria, sua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Palavra da salvação. O nome de uma criança, antigamente, sempre que ele era dado e ele expressava a missão daquele menino. Então, quando Jesus vai ser gerado, José já sabe que ele será chamado Jesus, porque ele vai salvar a humanidade dos pecados. Os antigos cristãos, eles andavam com o nome de Jesus no coração, na cabeça, e sempre repetiam o nome de Jesus, se reuniam em nome dele, rezava em nome dele, tudo que fazia em nome dele. Então eu fico pensando que nós estamos vivendo uma época, que a humanidade nunca esteve tão desorientada, tão sem oriente, tão sem noção do que caminhar. Então, quanto a humanidade está precisando falar o nome da única pessoa que pode nos salvar, da única pessoa que pode pegar a humanidade e dar um norte, pode nos orientar de novo para fazer uma caminhada mais digna de um ser humano, que não está digna. Então, hoje em dia eu fico pensando que mais de 20 séculos depois do nascimento de Jesus, a gente está precisando, como cristão, reaprender a falar o nome dele, reaprender a falar Jesus, com doçura, com firmeza na nossa fé, com o propósito de uma conversão, com o propósito de assumir o nosso testemunho cristão, de falar Jesus com muita propriedade, de ter um coração aberto para dizer, eu creio em Jesus. Não encolher quando fala o nome dele, não se envergonhar, não diminuir o tom, mas, ao contrário, se posicionar quando fala, eu creio em quem? Em Jesus, o Filho do Altíssimo, que também é chamado Emanuel, e que nunca mais, e ninguém no mundo pode ser chamado assim, porque a partir do momento que Deus veio, Emanuel, é Deus conosco, ninguém mais é sozinho no mundo, ninguém mais.
Porque agora Deus caminha conosco. Não somos mais solitários, somos solidários. Deus caminha. Para nós que acreditamos, sabemos que por causa de Jesus, a partir de agora, a partir de então, por causa dele, Deus vem até nós para nos curar, para nos proteger, para nos abençoar, para caminhar conosco. Então esse nome Emanuel, esse nome Jesus, ele tem poder. Está escrito que todo joelho deveria se dobrar no céu, na terra e abaixo. Porque o nome dele é sagrado e é santo. E como é que nós temos falado isso? Tem hora que a gente precisa relembrar. Como é que eu tenho usado o nome de Jesus? Qual é o significado de quando eu falo esse nome? O que ele me evoca? Ele é o único que podemos esperar a nossa salvação. Ele é o único que nós podemos colocar a nossa esperança. Ele é o único que pode resolver qualquer situação de injustiça que estivermos vivendo. Ele é o único a quem nós podemos recorrer. Ele é o único. É Jesus, a única pessoa que vai nos conduzir. Então, o quanto que a gente precisa repensar esse sentido. E que essa é a grande razão da alegria do Natal. A alegria do Natal, a chave do entendimento do Natal e da nossa alegria é essa, porque hoje nasceu o Salvador. Porque Jesus veio e que a partir de agora não estamos mais sozinhos. E porque não estamos mais sozinhos, essa notícia é para todo mundo. E somos nós os portadores de levar essa notícia para quem está doente, está triste, está desanimado, está desamparado. Deus veio e você não está mais só. Há alguém que cuida de você. Há alguém que te ampara. Porque é tão interessante como é que Deus surpreendeu todo mundo. Esse mistério desse Deus encarnado, que a gente pensava que Deus poderia vir como um todo-poderoso, vir para poder impor, vir como um teólogo ou um filósofo ou qualquer outra coisa, e ele veio como uma criança. Então, o Natal passa a ser a expressão da ternura de Deus. Você olha para uma criança, é a expressão da ternura. A misericórdia mudou de nome no Natal, chama-se ternura. É Deus que vem. E vem como uma criança. E essa criança, nós podemos fazê-la rir ou chorar, não é? Quando nós olhamos para uma criança, a criança fica procurando o seu olhar para te fazer rir, para dar um sorriso para você. Mas nós podemos fazer essa criança rir ou chorar. Então, quando você olha o nascimento de Jesus pela ótica de Lucas, e que quando Jesus nasce, e que os anjos chegam aos pastores, e fala para eles, não temais. Hoje eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vocês o Salvador. Essa notícia é para todos, essa alegria é para todos. Mas é tão interessante que, na hora que vocês relerem Lucas, vocês verão que os pastores tiveram medo da luz, mas não tiveram medo das trevas, onde eles já estavam no escuro. Então, que nesse Natal a gente não tenha medo da luz de Deus. Porque às vezes a gente tem medo de quando a verdade vai chegando, quando Jesus vai se colocando muito perto de nós. A gente tem medo dessa luz que vai revelar a nossa vida como ela está e que vai exigir de nós uma atitude de nos posicionar. Então a gente prefere ficar escuro e ter medo dessa luz. Então a gente se afasta e fala, vou dar um jeito de driblar isso, porque essa luz está me ofuscando, está me dando medo e não está me deixando ver. Então o quanto que é preciso a gente acreditar, né? Não ter medo de que essa luz veio trazer para a nossa vida uma mudança. Que quando vamos celebrar o Natal, nós vamos ir olhar para essa criança e falar, nós podemos recomeçar. Quando eu vejo uma criança, a gente sabe que há um mistério novo ali. Há uma oportunidade da gente chegar perto de uma criança e recomeçar. A criança ela tem uma propriedade única. Ela consegue extrair de nós o que a gente nem sabia que tem de melhor. Começa a conviver com uma criança, você verá quanta coisa você descobre que você é capaz. Por isso somos convidados a olhar para o menino Jesus. Ele é um menino para poder nos ajudar a recriar a nossa vida, a recomeçar a nossa vida. Pablo Picasso fala que o quanto que é difícil se tornar criança. E Jesus fala o quanto que a gente precisa se tornar criança para ver o reino de Deus. Porque é preciso que a gente se aproxime desse Deus menino para ele nos fazer ter essa infância espiritual, essa inocência espiritual. É preciso querer. Santa Teresa de Lisieux fala, como eu posso ter medo de um Deus que se fez menino por amor a mim? Como ter medo de Deus? Então tem hora que a gente precisa repensar o nosso cristianismo nisso. Como é que tem sido a minha caminhada? Eu caminho com Ele mais com medo de Deus? Ou eu caminho com Ele sabendo que Ele veio, é aquele que veio trazer para a minha vida a certeza de que sou filho do Altíssimo e a certeza e uma esperança de uma eternidade.
Porque se eu caminho com Deus, nos meus lábios e no meu coração, eu posso viver e morrer com esperança. Nós precisamos de colocar Deus dentro de nós, é fazer a experiência de ser amado, não do amor externo das pessoas que convivem perto de nós, mas tomar a consciência que Deus habita dentro de cada um de nós e Ele nos ama a partir de dentro. Então o convite de parar tudo, apesar da correria, apesar que o Natal é um mistério muito maior, é a certeza que a bondade é que governa todas as coisas, é a certeza que o bem vai prevalecer, é a festa da ternura de um Deus, que fez tudo isso por amor. Um amor que a gente não consegue ter dimensão. Então, o quanto que a gente precisa aprender na noite de Natal. Que no meio de tanta confusão, de tanto burburinho, de tanta festa, de tanta confraternização, se você parar e olhar lá no meio, às vezes você acha lá no meio, um menino deitado numa manjedoura. É para ele que nós temos que olhar. É para ele que a gente precisa depositar o nosso coração. É para ele que a gente precisa se colocar e falar, me ajuda a recomeçar. Me ajuda a recriar a minha história. Me ajuda, Senhor, eu quero fazer um cristianismo diferente. Eu quero viver uma fé diferente, pura como menino, simples como uma criança, caminhar na sua santíssima presença. Eu quero. A gente precisa olhar para Nossa Senhora e pedir a ela que nos ajude. Ela que teve uma fé e uma obediência incondicional a Deus, incondicional, à proposta de Deus na vida dela. Que ela nos ajude a caminhar e ter uma caminhada mais profunda, ter uma fé mais profunda em Deus, sair do raso da nossa fé, mas mergulhar no mistério, nesse mistério de um Deus que veio para nós. Como diz Santo Agostinho, o céu não podia conter Deus, e esse Deus se encerrou no ventre de uma mulher. Esse Deus que veio ser amamentado por ela, e esse mesmo Deus é que se tornou o nosso pão. Então é ela que vai nos ajudar a viver com mais profundidade, uma fé de mais compromisso, sair dessa infância, às vezes, não é da infância espiritual, mas de uma fé infantil, mas viver com compromisso a nossa fé. E peço tanto a São José, que me dê a mesma disponibilidade que Deus deu a ele. São José, ele não questionou. Todas as vezes que Deus se manifestou a São José, foi por sonhos. Eu fico imaginando como é que a vida dele foi atordoada. Não sabia se casava ou não, se ia embora ou não. Não, José, sua vida vai mudar agora. Você vai assumir, você vai ser mãe, você vai ser pai do Filho de Deus. E ele assume. E quando ele pensa que ele está dormindo, sossegado, levanta, você tem que ir para o Egito. Como? Agora. Com o quê? Deus proverá, vai embora. E quando ele acha que a vida dele está melhor, não, agora você volta para o Egito. José, ele foi um homem que sempre teve que estar pronto a qualquer hora para fazer a caminhada de Deus. E eu fico imaginando que às vezes a gente faz tanto senão para Deus. Eu posso fazer as coisas a partir de quando eu conseguir fazer isso, quando eu tiver tal coisa. Então a gente coloca condições para servir a Deus. José não. José serviu a Deus naquilo que ele tinha, na miséria dele, na pequenez dele, daquilo que Deus pôde contar, com a humildade, com a fidelidade, com a obediência dele e com uma fé incondicional a Deus. Chamou, estou pronto. Vai, José. Ele foi, sem questionar. Vai até lá. Ele foi. Aonde ele tinha que ir. E nós, muitas vezes, para poder fazer algo que Deus pede, são tantos senões, são tantas cláusulas que a gente pede. Tantas coisas que a gente coloca para fazer ou não aquilo que Deus quer. Então, o quanto que a gente precisa abrir o nosso coração para esse mistério insondável do Natal. Qual é a alegria? Deus nasceu, Deus veio até nós por uma única razão, por amor. É preciso permitir que Deus nasça no coração de cada um de nós, porque Deus pode nascer 2.000, 3.000 vezes em Belém, se Ele não nascer no coração de cada um de nós, o Natal não acontecerá para você. É preciso abrir o coração para que o Senhor nasça. É preciso aceitar viver esse mistério desse amor incondicional de Deus. Querer caminhar como uma criança na mão dele, de mão dada com ele. Caminhar com Deus. Como diz Santo Agostinho, que Deus quis vir, né? Deus veio. Deus veio porque o pão precisava passar fome. Porque a fonte precisava ter sede. Para que a luz pudesse dormir. E para que o caminho se cansasse de caminhar. Então é preciso a gente parar diante desse mistério de Deus, que ele é um mistério insondável de amor. E que isso possa preencher o nosso coração de uma alegria, simplesmente porque a partir de hoje não somos mais sozinhos. A partir do momento dessa consciência de Deus,
alguém caminha conosco. E esse alguém é Deus, que tem um projeto maravilhoso na vida de cada um. Ver-nos revelar o amor de um Pai. Que Ele possa nos dar a graça, né, de tomar a consciência de ser filho do Altíssimo. De a gente poder avaliar a nossa vida diante dEle e ver aonde que a nossa vida não caminha bem com a dignidade de ser filho. Um Deus que vem na simplicidade, nessa simplicidade. E que Ele consiga encontrar, da mesma forma como Ele não em Belém, Ele não conseguiu lugar para ficar, mas Ele conseguiu no coração daquela mulher, de Maria, um aconchego, que a gente também possa ser um lugar para que Deus possa habitar, de verdade, de verdade. Que a gente possa querer pronunciar esse nome com a doçura que esse nome merece. Entender que Deus, que a festa do Natal é a festa da maior ternura que o mundo já conheceu. Deus se fez pequeno para que a gente pudesse chegar até Ele, porque senão como chegaríamos até Ele? Como poderíamos nos aproximar de alguém grande, mas de alguém pequeno, de uma criança, na fragilidade de uma criança, nós podemos ver a nossa fragilidade, podemos ver a nossa pequenez. Ele se encerrou ali para nos revelar tantas coisas. Então é preciso pensar nisso, é preciso pensar nessa grandeza desse Deus. Eu quero encerrar com um poema de Santo Agostinho, para que a gente possa repensar o nosso Natal. Que a hora que a gente pensar no nome dele, a gente pense antes de pronunciar. E que a gente possa ter uma doçura e um amor incondicional na hora de falar esse nome tão doce para nós, que nos evoca quanta coisa de boa tem. Porque o nome de Jesus não tem nada de ruim para nos evocar, apenas a bondade, a doçura e a misericórdia. Um Deus que veio nos revelar quem é o Pai, não é? Porque se hoje eu posso, nunca ninguém viu o Pai a não ser Jesus, mas se eu tenho medo, como é que Jesus, se eu lembro de Jesus como Ele acolhia os pecadores, eu posso lembrar de como é que Ele vai me acolher? Se eu sei como é que Ele cuidou dos doentes, eu sei como é que Ele vai me acolher na minha miséria. Então é só olhar para Jesus e ver as atitudes de Jesus, nós sabemos como é que é o Pai que Ele veio nos revelar. Então eu queria encerrar com um poema bem lindo de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala desse mistério adorável do Verbo encarnado, e que ele faz uma meditação junto com a Nossa Senhora e fala: junto a vós, ó Virgem Mãe, ficamos a pensar, diante da manjedoura, donde jaz o menino, para partilhar do vosso mesmo assombro diante da imensa condescendência de Deus. Dai-nos vossos olhos, ó Maria, para decifrar o mistério que se esconde nos frágeis membros do Filho. Ensinai-nos a reconhecer a sua face nas crianças de toda raça e cultura. Ajudai-nos a ser testemunhas credíveis da sua mensagem de paz e de amor, para que também os homens e as mulheres da nossa época, marcada ainda por fortes contrastes e incríveis violências, saibam reconhecer o menino que está nos vossos braços, o único Salvador do mundo, fonte inesgotável da paz verdadeira, que no íntimo é o que anseia cada coração. Eu desejo que cada um de nós aqui, que cada família reunida, que a gente possa levar para as outras pessoas que ainda não entenderam esse mistério, que acham que o Natal encerra uma tristeza. Mostre qual é a chave da alegria do Natal. A alegria do Natal é porque Deus está conosco. Nós temos o Emmanuel que caminha conosco. E que no ano de 2018, a gente possa desfrutar da consciência de que a gente caminha todos os momentos da nossa vida na presença do Altíssimo. E que a gente tenha um ano abençoado, de saúde e paz, na presença daquele que sempre nos reúne porque nos ama. E que, se for da vontade dele, que em fevereiro a gente recomece. Um Feliz Natal e um ano novo de saúde e paz. Esse período que nós estamos vivendo da Quaresma, a gente é convidado a ler vários trechos da Bíblia e a gente está fazendo uma caminhada junto com Jesus para Jerusalém. Quando a gente lê alguns trechos, a gente precisa entender qual é o sentido disso para a minha vida
hoje. Então, nós vamos reler Lucas, do trecho da transfiguração, e é preciso entender, quando eu leio isso, o que Jesus quer dizer para mim? Agora, nesse século. Né? Isso aconteceu há quantos anos atrás? Qual é a leitura disso hoje? Se o Evangelho não se tornar vida para nós, ele não faz sentido. Eu não me converto. Eu não aproveito de tudo que ele tem. Né? Então, no episódio de Lucas, Jesus, capítulo 9, né? Jesus pegou Pedro, Tiago e João. Seriam os discípulos que seriam responsáveis, os maiores responsáveis, depois da morte dele, para começar, seriam os grandes, né? Para poder caminhar aí com a igreja. Então, eles estavam antes, né? Jesus precisava de prepará-los, porque eles iam ver o sofrimento imenso. Jesus já tinha avisado várias vezes que ele seria crucificado. Mas eles não conseguiam entender. Jesus falou que ia sofrer muito, que ia ser desprezado, abandonado. Então, para que eles dessem conta daquele momento de sofrimento, Jesus buscou. Subiu com ele a observar que tanto aqui, quanto lá na agonia de Jesus, né? Quando ele passa lá no Monte das Oliveiras, os três estão juntos. Jesus pede a eles sempre estar com ele. E o que acontece sempre é que eles dormem. Sempre que o assunto é mais pesado do que a gente consegue compreender, a gente dorme. Sempre que vai chegar uma situação de maior estresse, a gente dorme. Aquilo que a gente não dá conta de acompanhar, a gente dorme. Né? Então, a gente precisa pedir a Jesus a graça de estar atento, né? De vigiar, de prestar atenção, de permanecer com Ele, né? Mesmo quando a situação às vezes é difícil. É tão interessante que a nossa caminhada, também o nosso êxodo, né? A nossa caminhada até a gente voltar para a casa do Pai, é um caminho de fé. E o nosso caminho, dificilmente ele é feito na luz. A gente anda muito mais na penumbra. E tem momentos da nossa vida que não é penumbra não, é escuro. E tem hora que não é escuro, não é preto. É preto. Mas é o caminho da fé. Que a gente caminha muito mais sem ver, apenas no ouvir. Não é assim? É assim. É na confiança, é na fé. Né? Muitas vezes é assim mesmo. Eu caminho sem saber exatamente se o pé está no lugar certo. Mas na confiança, o senhor sabe o caminho. Tudo bem? Como Pedro, a gente gostaria de fazer igual ele falou. Não vamos ficar aqui em cima, senhor, que está ótimo, está todo mundo aqui, está muito bom. Ninguém nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui na terra, vai ficar no Tabor. A nossa vida é aqui embaixo. A gente até vai lá em cima, reza, volta, para que a gente possa viver a nossa missão aqui e amar o irmão com o amor que ele ama. Né? Então, isso aqui tudo é uma caminhada. Quando a gente lê isso aqui, a transfiguração para nós hoje, tem duas coisas fundamentais para a nossa caminhada pessoal com Deus. Para a nossa caminhada, né? Caminhada de fé, nesse itinerário nosso, de redescobrir quem somos. E com que dignidade temos que viver pelo fato de sermos filhos de Deus. Então tem duas coisas aqui que a gente precisa aprender, não sei se vocês perceberam. A primeira é, o que Deus Pai fala? Quando Deus Pai, né, chega a nuvem, cobre os discípulos e fala, escutai-o. Jesus estava falando o que naquela hora? Nada. Jesus estava falando nada. Escutar significa obedecer. O que Nossa Senhora falou em Caná da Galileia? Quando lá no milagre das bodas de Caná, o que ela falou? Fazei tudo o que ele vos disser. Fácil, né? Então, quando é que eu vou obedecer? Quando é que eu vou prestar atenção em tudo que ele falar? Quando é que eu vou escutá-lo? Como é que eu obedeço a alguém que eu não conheço? Então, esse é o primeiro ponto. Para mim obedecer a alguém, para você falar alguma coisa comigo e eu obedecer, primeiro, ou você é meu chefe, e eu tenho que obedecer querendo ou não. Ou você é a pessoa que é o centro da minha vida, onde a minha vida gira em torno de.
Enquanto o Senhor não for o centro, eu não escuto. Ele até fala, como ele fala na palavra, mas eu não obedeço. Até a gente entender que a obediência abrirá. Abre e abrirá todas as portas da nossa vida. E o preço da desobediência, ele não é brincadeira. Quantas pessoas e quantas vezes na sua vida, na minha vida, nós pagamos o preço da desobediência? Fulano vai por ali. Não, aqui é muito melhor. Ó. Não vai por aqui não, não vai dar certo. Mas eu vou. Vocês veem isso com o filho, menino pequeno. Fulano, põe a mão ali, não, vai dar choque. Ele vai olhando para você e vai pôr um dedinho. Aí toma choque e volta chorando. Somos assim com Deus. Mas como é que eu faço para que eu consiga conhecê-lo? Como é que eu faço para conhecer alguém? Eu tenho que conviver com esse alguém. Eu tenho que estar perto desse alguém. Como é que eu estou perto dele? Na oração, né? Então na escuta da palavra. Eu tenho que ler a palavra e eu tenho que me encontrar com o Senhor. A palavra, o Evangelho da Transfiguração tem duas coisas importantíssimas para nós. É aprender a ouvir e aprender a rezar. São duas coisas fundamentais na nossa caminhada espiritual. Sem oração, não temos alimento da alma. Não tem sustentação a nossa alma, a gente não vai conseguir caminhar. Então, são duas coisas de extrema importância. Para poder aprender a ouvir, eu preciso de aprender a fazer silêncio. Se eu não silenciar, eu não consigo perceber o Deus que fala. Que Ele fala. Por que a gente não escuta? Primeiro que a gente é desatento, não presta atenção. Como é que eu vou escutar Deus? O que é rezar? Não é rezar o que é fundamental. Então a gente precisa aprender aqui uma coisa que os discípulos fizeram, né? A gente precisa pedir a Jesus hoje que nos conceda essas duas graças. De aprender a escutar, obedecer, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Por que você obedece? Porque eu sei que Ele me ama. E quem me ama só vai me dar o melhor. Ele não me dá nem o mais ou menos. Deus dá, não dá o bom, Ele dá o ótimo. Então eu ter essa confiança nele, para me confiar, né, de seguir cegamente alguém, essa confiança, ele é um caminho. É um caminho que é uma construção, ela não nasce assim. Eu tenho que caminhar com alguém para saber que eu posso confiar nele. Né? Então essa é uma proposta. Né? A oração, quem dá o primeiro passo, sempre é Deus. Nosso desejo de rezar é sempre a nossa resposta a um desejo que Ele coloca no nosso coração. Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, ele é uma religião do desejo. Deus coloca um desejo em nós, um desejo dEle. Santo Agostinho fala que fomos criados por uma coisa tão grande, que a gente não consegue compreender porque o nosso coração é muito estreito. Então Deus coloca em nós o desejo dEle de rezar. A gente reza, abre, Deus preenche. Abre, aí reza mais um pouquinho, Deus preenche e vai nos dilatando. Né? Então a oração é mais ou menos a imagem de um oásis, onde eu recebo uma água viva, que é a minha vida, que me alimenta, que nutre a minha vida espiritual, me dá força e me transforma. A oração ela tem que ser capaz de me transformar. Jesus foi transfigurado enquanto rezava. Será que a nossa oração nos transforma? Então, como é que quando eu vou rezar, primeiro eu tenho que ter uma atitude de oração. Quando eu falo com vocês de oração, não estou falando da Santa Missa, que é um outro tipo. Eu não estou falando da oração do terço, que é uma oração grande de meditação, que as pessoas falam assim, Filó, eu não gosto de rezar o terço, porque é uma repetição. Aí um santo diz assim, a repetição das Ave-Marias é para ver se ameniza a repetição, a mesmice dos nossos pecados. Você vai confessar, você repete a mesma coisa para o padre. E não muda de atitude. E a gente acha ruim de repetir a Ave Maria. Não existe uma oração tão poderosa quanto a oração do terço. Até hoje eu não conheço algo que muda o mundo. E que se a gente fosse obediente a Nossa Senhora, há um século atrás, quando ela disse, reza o terço todas as noites, e eu julgarei nas famílias o manto, em cada casa, e evitarei muitos problemas, eu tenho certeza que o mundo hoje não passaria metade do que está passando. Se vocês estudarem toda a história da igreja, vocês vão ver como é que a coisa começou a complicar quando as pessoas deixaram de rezar o terço. É de chorar. É impressionante.
como é que a coisa foi mudando, quando nós já achamos que o terço é uma coisa passada, é coisa de vó, coisa de gente velha, coisa de gente que não tem o que fazer, quer rezar no terço? Então, a gente desconhece, a gente abandonou justamente a única coisa que vai ao caminho, a escada que nos leva para o céu, é o rosário. Vocês nunca duvidem disso na vida de vocês. Qualquer problema que vocês tiverem para resolver, vocês entregarem nas mãos de Nossa Senhora e rezar o terço, vocês verão o que vocês vão conseguir. As mães que tiverem problema com os filhos, se aprender a rezar de joelho, um terço por cada filho, ela conseguirá a graça que ela precisa. Até hoje, até esse momento, eu nunca ouvi dizer que alguém pediu alguma coisa a Nossa Senhora e não foi atendido. Até esse momento. Mas a gente despreza, porque afinal de contas, rezar o terço é 15 minutos, né? A rede social a gente gasta 3 horas, 4 horas e não percebe, não te dá nada, te esvazia e te dá problema. É impressionante como é que a gente é seduzido pela ilusão. Então, o grande trabalho de Jesus é nos libertar, tirar a gente desse adultério da ilusão, né? É impressionante a ilusão. Como é que a gente precisa voltar, né? Então, rezar é isso, né? Assim, eu vou me colocar diante de Deus. Vou pedir a Jesus, Senhor, me ensina a rezar, igual os seus discípulos te pediram, com toda humildade. Me ensina, me coloca na sua escola de oração. Rezar é difícil, rezar é um desafio, rezar não é brincadeira. Eu vou me colocar diante daquele que é o absoluto, diante daquele que eu posso chamar de meu Pai. Então eu preciso olhar para Jesus, que Jesus mantinha uma oração com o Pai, uma relação com o Pai, em profundidade e em uma relação de entrega, numa relação de... Ele tinha uma autenticidade, ele tinha uma verdade, uma relação filial profunda. É isso que eu quero que ele me ensine. Como é que eu chego ao meu Pai? Me ensina assim, simples e numa confiança incondicional, sabendo que eu estou diante daquele que pode tudo. A gente não tem dimensão, porque quando eu vou rezar, eu tenho que tomar consciência daquilo que sou. Então, quando eu rezo, eu estou diante de Deus. A gente vai rezar, não sabe diante de quem está, não. Como é que eu estou a partir de Deus? Como é que Deus está vendo a minha vida? Cada um de nós recebeu um dom, que é a vida. Como é que eu estou conduzindo esta vida? Como que eu estou conduzindo esse presente que eu ganhei? Que é uma vida que é eterna. Como? Como é que, a partir do olhar dele, vocês já estiverem em oração, já se sentiram olhados por ele? É ficar nu. É a única pessoa que você pode se colocar com a confiança de uma criança. Igual criança. Você chega e fala, o menino chega perto do pai e da mãe e fala, você me dá isso? Ou faz isso? Na confiança. Nunca na dúvida. Na confiança. Então é Jesus que nos ensina. Quanto maior era o problema que Jesus tinha para resolver, mais tempo ele ficava com o Pai. Quando ele tinha que escolher os discípulos, o que ele fez? Passou uma noite em oração. A gente reza 15 minutos e fala, não, eu rezei demais da conta, gente. Chama o povo para rezar o rosário. 4 terços. Que isso? O rosário? Oh. Dá 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, né? Não, é coisa demais. Fica 6 horas na rede social, não vê. Estou implicado com a rede social, não estou implicado. É porque eu vejo tanto desastre nela, né? Assim, ela é útil para muita coisa, mas ela tem sido um desastre, né? O maior desastre que eu vejo é que ela nos rouba de Deus. Tira o nosso tempo de rezar. Fala, filho, não tem tempo de rezar. É claro que não, fica vigiando a vida dos outros o tempo inteiro no Instagram. Não tem tempo de rezar, véio. Não sobra. Não tem jeito, não tem milagre, né? Então, o quanto que é importante eu aprender. Falar, Jesus, me ajuda. Imagina São Paulo. São Paulo foi um homem místico. Você imagina São Paulo, ele aprendeu a rezar. Ele teve 2 grandes momentos na vida dele, né? Um, quando Jesus jogou ele de cima do cavalo e falou, por que você me persegue? Pode imaginar, ele ficou cego. Aí foi batizado. Paulo teve uma caminhada tão profunda em oração, ele tinha tantos momentos de êxtase, né? Que ele foi arrebatado e ele viu o céu. Ele foi levado ao céu. Se vocês lerem, ele vai contar que ele foi ao céu. Ele fala, fiquei sabendo do homem que foi no céu, foi ele mesmo. Ele ficou tão passado que ele continuou falando em terceira pessoa. Mas foi ele foi lá. Mas Paulo, ao mesmo tempo que ele foi ao céu, ele foi ferido. Ele tinha um espinho, que se vocês olharem, ele fala com Deus 3 vezes, para livrá-lo daquele sofrimento. Deus livra? Vocês leram Paulo já? Deus não livra. Como Deus não vai nos livrar dos nossos sofrimentos. Mas Ele vai nos dar a graça. E vai nos dar força para que a gente possa passar
pelo que tiver que passar, por todo acontecimento na nossa vida que seja difícil, por qualquer situação mais difícil que seja, a certeza que a gente não passa sozinho, mas passa com Ele. E que a presença dEle transfigura qualquer situação, transforma qualquer situação. Ele põe luz, Ele dá a graça necessária para que a gente tenha a força para vencer aquela dificuldade daquele momento. Mas se eu não tiver uma vida de oração mais profunda, eu vou dar conta de qual acontecimento da vida? Nenhum. Já tem as coisas mais ou menos previstas e as coisas que eu não estou esperando e que a vida traz. E esse momento é que eu tenho que estar segura nele. Não é igual o cipó, né, gente? O cipó, que é aquela folhagem que arrasta no chão, para que ela possa ver a luz, ela tem que se enrolar numa árvore para poder ver a luz. Assim somos nós. Para mim ver Deus, eu tenho que me enrolar em Jesus, porque eu vejo Deus, senão eu não vejo. Eu tenho que me agarrar nele. Como? Rezando. Fala, Jesus, me dá graça. É um dom, Senhor, aprender a rezar. Hoje nós vamos pedir a Ele. Nos conceda esse dom da oração. Esse dom de estar de verdade diante do Senhor. De não ter medo de dizer tudo que precisa ser dito. Eu já falei com vocês, a gente pode reclamar com Deus. Dos 150 salmos, metade deles é de queixa. 50, mais de 75 lá é de queixa. Eu não posso murmurar. Qual que é a diferença? Quando eu murmuro, eu falo dele. Você não pode fazer isso comigo, né? Jesus fez comigo, Deus fez isso comigo, reclama. A gente fala dele. Reclamar, eu falo com ele. Olha que lindo, na confiança de filho, com humildade, chega lá e fala, Pai, está difícil, a cruz está pesada. Então eu falo com o Pai. Então reclamar, eu reclamo com. Murmurar, eu falo dele. A diferença de reclamar e de murmurar. Então eu posso e tenho autoridade, posso, como filho, reclamar de uma situação, colocar a situação para ele. Mas quando eu estou em oração e que eu ajoelho ou que eu me inclino, eu tomo consciência que eu sou frágil, que eu sou pecadora, que eu sou necessitada. Eu entendo o meu limite, mas ao mesmo tempo eu sei diante de quem eu estou, aquele que é aquele que pode transformar tudo, porque Ele é Deus e é nosso Pai. Então, a oração não é uma coisa fácil, é um dom a receber de Deus, a pedir a Ele. Mesmo que você esteja numa caminhada longa de vida espiritual, a gente sempre precisa pedir a Jesus para nos ensinar a rezar, com humildade. Fala, Senhor, eu preciso de aprender a rezar, para que a sua palavra ilumine a minha mente e meu coração, para que eu tenha luz para poder dar conta da caminhada, para que a sua luz ilumine meu caminho. Assim como o sol é para a criação, a sua luz é o meu alimento, é o que me sustenta, né? A oração é o respiro da alma, é quando eu respiro, né? É o que eu sei que eu sou nutrida, é quando eu vou rezar, é porque eu não estou na presença de qualquer pessoa, né? Eu estou diante do meu Pai, de Deus Pai. E rezar, eu não estou rezando por uma ideia, eu estou rezando com uma pessoa. Então sempre que a gente for rezar, a gente se prepara. É um encontro, já falei isso com vocês. Rezar e encontrar. O que você vai fazer agora? Vai encontrar com aquele que manda. Então, à medida que a gente vai se encontrando, que a gente vai se enamorando, que a gente vai se apaixonando, que a gente vai conhecendo Deus da vida, vai conhecendo tudo que o Senhor fez por cada um de nós, a gente vai aprender que a nossa vida é uma relação mesmo, que eu caminho com Ele todos os dias, que não há nenhum acontecimento da nossa vida que Deus não saiba, que Deus não participa, e que tudo pode ser transformado na oração, e que tudo eu devo colocar em oração, tudo eu devo procurar a aprovação dEle. Mas quando eu confiar, né, porque eu vou obedecer, né? E quando eu entender que Ele é, como diz Teresa de Calcutá, o meu tudo em tudo, quando eu entender que Ele é o maior amor, que eu sou o maior amor da vida dEle, cada um de nós é o maior amor da vida de Deus, que Ele tem um cuidado com cada um de nós, que Ele só quer o melhor, é claro que eu vou escutá-lo, pois Ele enxerga o que está além da porta, eu só enxergo mais ou menos o degrau. Essa é a diferença. Então eu vou aprender e pedir a Ele a graça. Senhor, me silencia, me dá a graça de silenciar, me dá a graça de estar num ambiente silencioso, me dá a graça de silenciar a minha cabeça.
e o meu coração. Porque às vezes eu até fico silenciosa diante de Deus, de boca calada, mas a cabeça está a mil, a louca da casa, que eu já falei com vocês da imaginação, o coração está em outra direção e a gente está querendo rezar. É aquela oração vazia, é quando você vai rezar e fala, eu rezo e continuo péssima. Você rezou? Não. A oração que não te transforma não é oração. É só petição. Então tá, Senhor, eu preciso disso, meu marido precisa de emprego, o menino precisa disso. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ele falou, uai. Acabou. Cadê o encontro? Cadê o diálogo? Virou um monólogo. Então, toda a nossa petição, eu posso pedir, claro, Ele é seu Pai. Jesus falou assim, quando você for rezar, não multiplique as palavras como fazem os pagãos, que acham que serão ouvidos pela força das palavras, não é? Vocês fala, porque o seu Pai sabe o que você precisa antes que a sua boca abra, Ele já sabe. Mas Ele permite. Fala, Senhor, apareceu essa proposta, eu queria saber o que o Senhor deseja disso. É para fazer ou para não fazer? Qual o caminho para fazer? E a partir do momento que você fala com Ele, então está entregue, o Senhor me orienta, pode deixar entregue que Ele vai te mostrar. Ele vai colocar no seu caminho exatamente o que Ele quer que você faça, porque você deu a Ele essa liberdade. Você fala com Ele, Senhor, eu sou sua propriedade, eu te entreguei o papel em branco, a escritura é sua, pode agir do dia que o Senhor quiser. Porque Deus só vai trabalhar se o terreno for dele, ok? Ele não vai trabalhar no terreno que não pertence. Então, é esse cuidado, né? É essa entrega. Fala, a gente tem que ter essa tranquilidade de dizer a Ele, Senhor, apareceu essa proposta. Entrega, silencia, fala com Ele, acalma a minha cabeça, acalma o meu coração, porque agora eu estou diante daquele que é, daquele que tudo pode. Mesmo que eu não veja nada, a gente não vai ver nada, não vai sentir nada. Mas é a confiança, é isso que vai crescer em nós, é a nossa fé que nos sustenta. Aquilo que eu falei, a gente caminha, o nosso caminho é escuro. A maioria das vezes a gente não vê nada, muitas vezes muito preto, mas a grande maioria das vezes na penumbra. Às vezes Ele deixa passar um raio de luz assim que fala, ó, iluminou. É esse o caminho. É assim com Ele. E à medida que a gente vai rezando, é aquilo que vocês já sabem. Eu só vou comer uma pipoca se o milho passar pelo fogo. Se ele não passar pelo fogo, ele não é transformado. Como é que eu vou sendo transformada à medida que eu for rezando? Quanto mais próxima do Espírito Santo, mais Ele poderá trabalhar em mim. Quanto mais Eucaristia, quanto mais sacramentos eu participar, cada vez que eu recebo Jesus, eu falo, tira da minha vida aquilo que não te agrada. Mantém na minha vida somente um comportamento que vos pertence. Né? Tira os vícios, Senhor, tira as raízes erradas, me deixa enraizada nunca coisa que é realmente meu sustento, que é o Senhor. É isso, vai pedir a Ele, a gente tem que pedir a Jesus. Às vezes a gente acha que está fazendo um caminho certo, Ele fala, não é isso. Mostra, Senhor, revela. Então a situação meio escura, revela. Mostra para mim, é verdade isso? Mostra para mim, esse namorado deu certo? Essa mulher que eu estou escolhendo para casar é a certa? Mostra. Aconteceu tal coisa, mostra, Senhor. Mas tem que ter coragem de pedir, porque Ele mostra. Mas me ajuda a ver. Me ajuda a ver com seus olhos, a partir de você, a partir do Senhor. Aquilo que eu falei, como é que nós vamos rezar, né? E peça a Ele humildade, simplicidade, confiança. Senhor, me ajuda a caminhar na confiança. Me ajuda a entender que a minha vida é esse mistério de amor. Que nós estamos caminhando para viver na quaresma, para poder entrar nesse mistério da redenção. Mistério inexplicável de amor. Amor louco por nós. Me ajuda a ter compreensão disso. Para que eu possa de verdade, né, viver uma vida que vos agrade. Para que a gente possa, que é cristão, ter uma vida de oração, de forma que isso me transfigure. Porque o mundo hoje precisa da nossa luz. Que não é nossa, é a dele. Me ajuda. Transforma minhas atitudes para que as pessoas olhem e saibam que existe algo maior. Me ajuda, Senhor. Quando parece que o mundo vai acabar, que o mundo, no meu mundo pessoal, aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo, me ajuda a permanecer firme no único que me dá sustentação. Que eu não busque, né, que a gente hoje está voltado para o mundo que nos leva a confiar ou a segurar em coisas que não te dão sustentação. Nosso único sustento chama-se Jesus. Nós precisamos de voltar para os sacramentos, precisamos de confessar, precisamos de Eucaristia, precisamos, é o alimento da alma. Hoje eu falava isso com uma adolescente. É duro ver adolescente tomando tanto remédio antidepressivo. É duro.
É muito triste ver uma pessoa apagada na sua frente. É muito triste. Falo, cuidou de tudo até agora. E da alma? Quantos anos tem que não entra numa igreja? Muito tempo. Falei, Jesus não vai pela internet, viu? Não vai. Ele é presencial, vivo. Ele não vai na fibra ótica, não. O encontro é pessoal. O seu encontro com ele, sabe quando você vai em festa chique que fala assim, o convite é pessoal, intransferível? É esse. O convite da oração é pessoal, intransferível. É você e ele. Eucaristia é você e ele. Como é que você vai ser transformado? Somente com ele. Então, à medida que a gente vai chegando perto de Deus, quanto mais rezar, mais você vai ser transformado. Quanto mais distante, mais desfigurado. Porque o mundo vai nos desfigurando por causa do pecado. Quanto mais perto de Deus, mais transfigurado. Para revelar de verdade uma essência maior que nós temos. Nós somos muito mais do que a gente possa imaginar. É porque não temos essa dimensão. Quando é que nós vamos descobrir isso? À medida que você permitir Deus na sua vida. Então eu sugiro para você que mesmo correndo muito o dia inteiro, você tem que ter os horários da sua vida de oração pessoal. Não tem jeito de ninguém fazer uma caminhada, e agora nós estamos caminhando na quaresma, de uma transformação sem oração pessoal. Nem grupo não, em grupo é uma coisa. Estou falando você e ele, igual eu falei. Você a partir dele, diante dele, a partir dele, em vista dele. Como é que ele está me vendo? Como é que é tudo a minha vida a partir dele e diante dele? Não tem jeito de esconder nada, porque ele sabe tudo. Ter a coragem de se desnudar, como disse a semana passada, eu falei com vocês de Joel, rasga a roupa, rasga o coração e não a roupa. E se apresenta diante dele e fala, eu sou sua filha, eu sou o seu filho, eu sei que sou amado, criado, mas eu quero aprender a rezar. Eu quero ter uma comunhão profunda. Eu quero de verdade viver minha vida nessa comunhão. Eu quero apenas aprender a olhar para o Senhor. Eu quero apenas estar de joelho diante do Senhor, diante de uma cruz, diante do sacrário. Eu quero. Eu quero estar e aprender a silenciar e te ouvir, para que eu seja realimentada, reabastecida e sair de lá com a decisão pronta. Se eu vou rezar e sair de lá mais tumultuada do que eu entrei, você rezou para a pessoa errada. Porque a marca de Deus é paz. Tudo que tumultuar o seu coração não pertence a Deus. Como é que eu sei que eu entreguei uma coisa para Deus? Porque eu estou em paz. Jesus sabe a situação, está difícil, eu não sei como é que eu resolvo. Que bom que a gente não sabe, né? É a hora que a gente entrega para quem sabe, né? Fala, então está entregue. Entregou, está? Entregue. A partir dali, aquela situação não me pertence mais. E ele vai tomar aquilo que ele sabe que é perfeito. Não é fácil. Não é fácil. Eu já falava isso com um casal. Vocês ficaram decepcionados, vocês vieram de longe para a cirurgia do filho de vocês, achando que ia fazer uma coisa, e foi possível fazer outra. Já pensaram em agradecer? Porque só Deus sabe por quê. Porque se ele tivesse feito a outra cirurgia, nesse momento ele não daria conta, ele morreria. Mas para frente, quando ele tiver 1 ano, ele dará conta da cirurgia e vai ficar curado. Já pensaram sobre esse olhar? Então a nossa oração ela pode ter a petição. Eu apresento ao Pai, aquele que é capaz de resolver todos os meus desejos. Eu falo com Ele, mas eu termino louvando e agradecendo, falando obrigado. Obrigado porque Ele é meu Pai, que o Senhor me fez, que eu posso confiar. Eu sei que o Senhor fará o melhor na minha vida. Não sei se vocês têm vivido isso. Não sei se vocês já descobriram isso. E se vocês ainda não viveram isso, eu queria convidar vocês a fazer essa experiência de como que Deus é bom. E Deus é bom o tempo inteiro. Porque Deus não é de humor, né, gente? Deus é amor. Quem muda de humor é gente. Cada dia você está de um lado, né? Às vezes no mesmo dia você muda várias vezes de humor. Deus não muda. Quem já namorou, convive com pessoas que estão tratando e que tem aquela labilidade emocional, uma hora é muito de muita euforia, outra hora mais deprimido, o quanto é difícil. Porque você vive uma labilidade com a pessoa, né? Até o tratamento fazer o efeito que a gente gostaria. Exige muito de todo mundo que está perto, porque uma hora é muita euforia, outra hora é muita tristeza. Então, Deus não tem essas alterações, não. Deus continua nos amando. Lembrem sempre, o amor de Deus é gratuito, é único
é eterno. É eterno. E o amor de Deus é ação. Então nós só estamos aqui porque Ele age. Nós só existimos, vivemos e agimos em Deus. Nós é que temos ilusão. Tudo é com Ele. Tudo é nele, por Ele. Então, quando a gente for pedir a Deus, pedir a Jesus essa graça hoje, né? É a graça do silêncio, ou graça difícil. Silenciar, para ouvir. De verdade, uma voz que acalma meu coração. Né? Ter confiança naquele que acalma as minhas tempestades, né? Que levanta a mão e diz, quieto, sou eu, não tenhais medo. Né? Quando a gente vive um momento difícil, duro na vida, os problemas da vida, que bate na porta de todos nós, mas que a gente continua segurando nele e fala, pô, é por sua causa que eu estou de pé, é no Senhor que eu estou centrado, e que o Senhor me sustenta. Eu já passei situações que eu falava com ele, se o Senhor der um passo para trás, eu caio, porque eu estou encostada no seu peito. Fica firme. Não brinca. Brinca comigo, Jesus. Se o Senhor der um passo para trás, eu caio. Então, ter essa confiança, mas à medida que a gente for, né, caminhando, um dia de cada vez, não queira dar um salto na vida espiritual. A gente vive um dia de cada vez. Mas não podemos ficar parados no parque de estacionamento espiritual, porque ele não existe. Nós temos que querer conhecer. Temos que querer estudar a palavra. Eu tenho que meditar. Eu tenho que meditar tudo que Deus já fez na minha vida. De tanta coisa que Ele já me libertou, já me livrou. De quantas coisas Deus hoje te livrou. De quantas coisas o Senhor, naquele momento você achou que era ruim e não era. Naquele momento Deus te educava. Né? Que é tão difícil, né? E uma pessoa me perguntou, quando eu fiz uma live com o padre sobre sofrimento, eu disse, o sofrimento Deus nos educa. Mas não o sofrimento que é normal na vida, não estou falando, aí perguntou, mas e como é que fala então sobre o estupro, quando uma criança é estuprada, ou quando a pessoa se toma outra coisa? Isso não é o sofrimento que Deus envia, isso é resultado do pecado nosso. Nós temos o livre-arbítrio, né? Mas do sofrimento que eu estava falando, que às vezes vem coisa na nossa vida, por exemplo, quando você tem um menino, igual os adolescentes eu falo com eles, por que eu regulo a rede social de vocês, o tempo de tela? Porque eu sei que vocês ainda não têm filtro para um tanto de coisa, né? Então a gente tem que ajudá-los, a protegê-los. Por que a gente está fazendo isso? Nesse momento vocês querem me matar. É por amor. Então quando Deus muitas vezes faz alguma coisa, você pede Ele uma coisa e fala, não. Você fala, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo? Você não é meu pai? Como é que você faz isso? Ele olha, igual a gente olha para os meninos que ficam com raiva. E no momento, aquele momento, o não dele é uma proteção, que depois a gente vai conseguir compreender, né? Guardem isso. Nós estamos sendo preparados para voltar para casa. Nós estamos sendo preparados. É a nossa alma que aqui hoje nós estamos sentados para conversar, que está sendo trabalhada. Não é o nosso corpo, não. Trabalhar a alma não é fácil. Trabalhar tanta coisa dentro de nós. Tanta autossuficiência, tanta vaidade, tanto orgulho. Né? Quanta coisa Deus vai trabalhando em nós, até aquilo que João Batista falava, aquilo a semana passada eu falei com vocês. É o primeiro mandamento com o primeiro bem-aventurança. Então eu preciso que eu diminua para que Ele cresça em mim. Até Deus ser tudo em mim. O trabalho do nosso ego com Deus é uma luta. Porque nós paramos nos 3 anos de idade, eu bato o pé e falo, eu quero. Mas eu quero pegar a faca, se você pegar a faca, você tem 3 anos de idade, você vai cortar, não vou deixar. E sapateia e chora, e fica com raiva. E nós somos assim diante de Deus. Mas eu quero, Senhor. Por que o Senhor não me deu isso? Eu estou com raiva do Senhor. Aliás, eu nem sei se eu tenho mais fé. Porque na verdade não tinha ainda, né? Não tinha fé ainda, né? Se por tão pouco balançou, porque ainda não conhecia nada do Senhor, nosso Deus, né? Então, rezar, esse dom que nós vamos pedir ao Senhor, me coloca na sua escola de oração, Jesus. Assim como o Senhor ensinou os discípulos a rezar, eu quero aprender a mergulhar na oração. E com o Senhor a gente chegar até o Pai, me levar até o Pai. Eu quero mergulhar, eu quero ter uma vida mais profunda, Senhor. Eu quero sair dessa vida rasa e de superfície que a gente tem vivido no mundo. Eu quero mergulhar no sentido da minha existência. Eu quero dar um sentido maior na minha vida, que é nascer e saber que nasci e vivi para somente vos amar e servir. Mas que isso seja verdadeiro em mim. E que eu carregue em mim essa alegria, que é a marca da sua assinatura em mim. É isso.
Essa alegria de saber que eu tenho um Pai que eu posso me descansar, um Pai que eu posso confiar, o Pai que eu posso obedecer, que não vai me trazer em nada de ruim, mas que só quer o bem da minha alma, mesmo que naquele momento seja sofrido, seja doído. Mas desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Só seremos sozinhos se quisermos. É só falar, Jesus, vai falar, estou aqui. Não estou vendo, a gente não vê mesmo, não, ainda não morreu, está aqui. Né? Não consigo ver, mas sente a presença, não é? A gente sabe o lugar que Ele está. Né? Convide a Ele. Fala, Jesus, essa casa que sou eu quero que o Senhor pertença. Quero que seja sua. Entra, limpa, faz a faxina. Me ajuda a silenciar. O mundo está muito barulhento, mas eu também estou muito barulhenta. Então, para a primeira pessoa que a gente fala, né, para a gente, quando eu falo aqui, qual que é a primeira pessoa que é evangelizada? Sou eu. Qual que é o ouvido mais perto da minha boca? O meu. Não é assim? Então, quando eu falo para vocês, a primeira pessoa que aprende sou eu. Né? Então, primeiro a gente evangeliza a gente. Fala, me acalma, me silencia, me ajuda a estar diante daquele que é. Né? Então, aprender a rezar, vamos pedir a Ele. Isso é o grande, fala, Jesus, o que eu tenho que aprender com tudo isso que a gente leu em Lucas? As duas grandes coisas da minha caminhada. Ouvir, obedecer a Deus. Mas está difícil. A obediência vai te abrir todas as portas. E me dá a graça, Senhor, de rezar, o dom da oração. Isso é um dom para ser acolhido, porque é Ele que vai nos dar. Rezar é difícil. É um aprendizado de uma vida. Não é simples como a gente pensa. Mas é Ele, tenho certeza que Ele vai conceder isso a cada um de nós. Porque quem deseja maior intimidade conosco, é Ele. Então Jesus quer que as nossas orações sejam cada vez mais profundas e cada vez mais íntimas. Né? Ele quer nos levar para muito longe. Jesus quer dar para cada um de nós muitas experiências. Místicas, quem sabe? Quantos êxtases Ele quer proporcionar, quantas coisas Ele quer nos levar a conhecer, a saber. Mas precisamos de um começo. O começo quem dá é Deus. O passo é dele. A nossa resposta é o outro passo. É de falar, eu quero esse dom que Deus tem a mão assim para derramar. Né? Acho que talvez vocês não pensassem que rezar é um dom que Deus concede. Sem Ele, a nossa oração é rasa, é vazia, o coração fica vazio, fica árido, né? Nos momentos áridos a gente precisa de Deus forte. Então, pedir a Ele, falar, Senhor, por que a minha oração parece que não tem efeito? Por que a oração não me transforma? Devo estar rezando errado. Né? Não devo estar sabendo me colocar diante dEle, entendendo que eu sou nada. E Ele pode tudo, né? Que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Mas nunca esquecer, gente, na hora que forem rezar, partam de um começo. Cada um de nós é fruto da liberdade de Deus. Ele nos escolheu. A gente poderia não existir, mas Ele nos quis. Guardem isso. Só isso nos cura. Eu só existo porque Ele me quis. Ele teve a liberdade de fazer ou não, mas Ele sonhou com cada um de nós. E não há nenhuma vida sem sentido. Deus tem um propósito para cada um. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, seja de alegria ou de sofrimento, ou de ansiedade ou de preocupação, não se preocupe com nada. Olha as aves do céu, olha os lírios. Jesus não mandou olhar para ninguém famoso nem rico. Mandou olhar para as aves do céu, para os lírios do campo. Nós temos uma vida, não é subsistência. Seja o que for hoje a dor. Agora, quando eles forem cantar para vocês vão fazer uma entrega dessa... feche seus olhos e fala, Jesus, me ajuda a rezar, me dá o dom, eu quero me entregar, eu quero me abandonar e quero que essa oração me transforme. Eu quero estar transformada, transfigurada, cada vez que eu rezar. Imagina, Moisés, quando desceu do monte, ele brilhava tanto, que teve que colocar um pano, porque o brilho, o pessoal não conseguiu olhar para Moisés. A gente vai e reza e continua opaca, né? Não pode, a gente tem que fazer uma coisinha, né? Pedir a Ele, assim, um dom, falar, Senhor, me ajuda, me dá essa graça, eu quero estar perto dessa luz, para iluminar meu caminho, para iluminar minha vida, e para que essa luz traga luz na vida do meu irmão. É assim que queremos caminhar. Então vamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante de Jesus
por intercessão de Nossa Senhora, que por excelência obedeceu, por excelência acreditou na promessa, na proposta que o anjo fez a ela. Ela acreditou, ouvia tudo e ruminava a palavra de Deus no coração dela. Que a gente aprenda a ruminar as coisas de Deus no nosso coração, na nossa cabeça, até que essa palavra torne vida em nós, né? Como transformou Maria. O itinerário de fé dela não foi brincadeira, né? Então pedir a ela que nos conduza pela mão, que nos coloque na escola de oração do filho dela, para que também, como ela foi transformada, que nós possamos ser transformados nele. Que assim seja. Amém. Olá, sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo, com o tema Transforma no Senhor. Acompanhe. O Evangelho de domingo, de João, capítulo 12, foi um evangelho maravilhoso, um evangelho denso, um evangelho onde a gente precisa sentar e pensar, rezar. Mas desse evangelho eu quero tirar um versículo para a gente conversar. Um versículo só. Quando Jesus nos diz: se o grão de trigo caído na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, produz muito fruto. Palavra da salvação. Fico pensando, quem de nós hoje, quando escuta uma palavra dessa, não treme? Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, vai permanecer só, né? Se ele não cair, mas se ele cair, vai produzir muito fruto. Fico imaginando isso para nós, ouvirmos isso 2000 anos depois, quando nenhum de nós conviveu com Jesus. Não convivemos com ele como homem. Não vimos as ações dele ao vivo. Não pudemos desfrutar do olhar dele, dos abraços dele, da ternura dele. Então, essa palavra, essa frase solta 2000 anos depois, no mundo da sociedade do cansaço, o que isso mexe com cada um de nós? A gente para e pensa, como é que eu vou viver isso hoje? E quando eu penso que nós fizemos uma caminhada grande nessa quaresma, repensando, e hoje, mais uma vez, nós estamos às portas da Semana Santa, às portas. Eu fico pensando que essa frase hoje, para mim e para cada um de nós, um convite. Um convite a estar, porque aqui, diante de uma frase dessa, nós estamos diante do mistério do amor. A questão de Jesus conosco hoje é: vocês estão dispostos, cada um de nós, a viver a aventura de ser amado? Uma consciência que existir é muito mais do que respirar, do que comer. Existir é existir com. Será que nós já desenvolvemos a capacidade de imaginar que existir eu existo com alguém? E esse alguém que ele nos convida é ele mesmo. Então, você está disposto a entender que a sua vida e que Deus te convida para viver é uma proposta muito além do que a gente pode imaginar? Ele nos convida a estar diante de um mistério. O que é isso, Senhor? Se o grão de trigo não morrer, como é que eu posso ver isso hoje na minha vida simples? Na minha vida só de trabalho ali, como eu vivo essa frase de Deus? Como que isso vai mexer comigo? Entender que a nossa vida, nenhum de nós é pronto, mas que cada um de nós é uma série de transformações. A nossa vida é um eterno recomeço. Nós estamos sempre começando de novo. Então é um momento da gente parar, se colocar como cristão, entender aonde eu estou. Qual é a minha consciência diante de um convite desse de Jesus? Para viver profundamente um amor.
de viver uma vida de entrega profunda ao pai e ao irmão, como é que eu me situo nisso hoje? Falo, Filó, mas é muita dificuldade, eu não sei se eu estou disposta a viver tudo isso. Por que a gente não está disposto a fazer uma entrega? Porque nós ainda estamos muito presos em nós mesmos. Porque o que Jesus quer dizer aqui é que, assim como o grão tem uma casca, tem um invólucro, nossa vida está envolvida numa casca. E que a nossa vida verdadeira só vai ser libertada o dia que a gente permitir quebrar isso. E essa casca que nós temos que quebrar chama-se egoísmo. O egoísmo é a fonte, a raiz de todo pecado. Se a gente parar e pensar bem, ele é a raiz. Mas o quanto que é difícil eu sair de mim. Então eu fico sempre afagando o meu falso ego, né? Aquele que quer fazer com que eu seja sempre inflado, sempre o melhor, o maior, né? Sempre correndo atrás dos S's da vida, do sucesso, né? Do dinheiro, da fama. Os 3 pontos de poder. Quando Jesus nos coloca uma outra realidade. Então, o que Jesus quer hoje, nessa noite, né? Que quando a gente é confrontado com essa palavra, nós somos confrontados para começar a viver uma vida espiritual de verdade. E vida espiritual não é vida de ilusão, não, Virgínia, não é para devagar, não, é real. É conviver e viver um amor real por Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Mas como é que eu vou viver isso quando Ele me chama para viver isso aqui? Ele está nos convidando para viver uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida. E aí eu penso e pergunto para você, como eu pensei muito, o que é vida? Isso é uma coisa que cada um de nós precisa pensar. O que é vida para você? E se a gente vai despertando a consciência que nós nascemos dele, que nós não somos, nenhum de nós se criou, nós não somos o absoluto em nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada por nós, nós somos criados, amados. E se eu sei que eu caminho a cada dia, nós somos convidados, não é para ser um ser para a morte, mas ser um ser para cada dia para renascer. Essa é a proposta. Como é que eu estou vivendo e propondo isso para mim? Até que dia que eu vou viver na ilusão? Porque, na verdade, a nossa vida é desmascarar a ilusão 24 horas. Tanto que o mundo nos puxa para uma realidade que é uma ilusão. E é onde a nossa vida consiste em aprender a se conhecer, saber que viemos de um Pai e que voltamos para esse Pai. Então, como é que eu estou construindo a minha vida? Essa é a proposta dele. Até que dia que você vai viver somente para você mesmo? Somente voltado para o seu próprio umbigo, incapaz de ver o que está ali. Incapaz de pensar num Pai que nos criou, fez irmãos. Então, a palavra de Deus, se ela não tiver um impacto em nós, se o discurso de Jesus é belíssimo, mas se não tiver esse impacto em nós, que Páscoa vamos viver? Que Páscoa? Como é que nós vamos viver uma Semana Santa? Por isso que o povo viaja Semana Santa. Diz que é cristão. Meu coração até dói quando fala, não, estou com viagem marcada. Eu falo, não. Até seguro assim lá no consultório para não me falar. Morro da língua. Porque é duro. Como que nós, nesse século, como que nós fazemos descaso desse amor de Deus por nós? Porque se Ele não morresse por nós, aí sim poderíamos chorar muito. Então, como é que esse amor dele não nos faz tremer, a fazer com que a gente transforme a nossa vida? E nós vamos vivendo nessa situação de normose, na nossa zoninha de conforto, e não fazemos nenhum progresso. E Deus Pai fala, eu já falei isso, vou repetir. Como que vocês sofrem por não conseguir os bens materiais que vocês querem, mas ninguém sofre por não conseguir nenhum ganho espiritual? E eu falo com vocês, assim, de irmão, né? Nós temos que acordar. Nós temos que começar a ver a nossa vida e falar, Jesus, como é que eu vou caminhar com tanto defeito, com tanto vício, se eu não estou fazendo nenhum trabalho em mim para conseguir viver as virtudes?
Como eu vou conseguir entender essa palavra que o Senhor mandou? Como eu vou conseguir? Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele pôs um exemplo na natureza para que a gente pudesse ver, que é o bicho da seda. O bicho da seda é a maior metáfora espiritual que existe para nós. Mas se a gente vê, não presta atenção. A gente não vê. A gente olha e não vê, a gente não repara. Olha a história do bichinho da seda, era uma lagarta que arrastava, andava ali no chão. Até quando ela completa o ciclo, ela entra, para, fecha toda no casulo, e ali dentro ela passa por uma transformação. Ela murcha toda, e ela começa a arrancar. Arranca os olhos, ela vai arrancando tanta coisa dentro dela, até que ela vai passando por uma fase intermediária, até o momento que ela se transforma numa borboleta, abre e voa. É porque o propósito de Deus para nós é que a gente tire tanto peso de barro para se transformar em algo espiritual. A nossa transferência daqui para o céu, ela não pode ser levada no peso. Lá é o eterno, aqui é o temporal, é o eterno, definitivo. Então nós temos que trabalhar em nós a nossa caminhada. Então a gente não entendeu que para ser caminhante, peregrino, a gente não carrega muita coisa, e para se carregar muita coisa tem peso, não anda. Então eu fico imaginando São João da Cruz, que quando ele pregar no convento, as freirinhas por fim ficavam com o pescocinho para cima. E ele falava assim, por que vocês estão todos olhando para cima? Porque o senhor está aí em cima. Ele levitava enquanto ele falava. De tão leve que ele era. Ele ia falando com o povo e levitando. De repente o povo está todo olhando para cima. Por que vocês estão olhando aqui? Não, porque o senhor está aí. Ele não percebia. De tão leve que ele já estava. E aí vocês imaginam o nosso inverso. Tanto peso, que para deslocar a situação não é mole, não. Fala a verdade. Então, a proposta da nossa caminhada, de fazer dessa Páscoa um renascimento, de ter coragem de se olhar e falar, Senhor, eu preciso morrer para minhas coisas próprias, para esse amor próprio, que na verdade ele é doentio e que faz com que eu pense só em mim. Não é que Jesus não está mandando ninguém deixar de se amar, não é isso. É esse exagero do amor próprio exacerbado que me impede de ver o outro. De que a gente não consegue ver aquilo que Deus fez. Que nós todos estamos aqui, somos irmãos. E estamos aqui apenas para viver um desafio, de aprender a amar. Mas se a gente não quiser, pensem nisso. O amor é a maior seiva que põe todo mundo para andar. O amor é aquilo que traz vitalidade para você. Percebe alguém apaixonado? Ele tem uma força, uma energia para trabalhar louca. Quando ele está apaixonado. Se ele perde alguém e fica na tristeza, no desânimo, só quer a morte. Não é assim? É assim. Porque é o amor é uma energia que te traz vitalidade. A ausência de amor em nós nos faz ficar abatidos. Tira a garra da vida. Então, qual é a grande força que você tem? Qual é o grande motivador da sua vida? Porque quando você tem uma grande motivação, uma grande força, como Jesus tinha uma grande razão, ele era uma pessoa que o amor dele contagiava. Então, se a gente começar a prestar atenção e procurar viver o amor, todos os nossos sentidos nós vamos perceber a presença de Deus, pelo nosso olhar, pelo ouvir, pelo paladar, pelo cheiro. Vocês vão até sentir o cheiro dele. Vocês vão começar a perceber as coisas de Deus. Mas enquanto a gente não aprender a viver esse mistério de amor, todos os nossos sentidos atrofiam. Porque, na verdade, no mundo que nós estamos vivendo, só tem 2 sentidos que estão sendo muito chamados. Quais são? O que as pessoas mais te perguntam? Você viu tal coisa, não é assim? Fulano, você viu o que aconteceu? Fulano, você escutou? Então, a gente só tem trabalhado a visão e a audição. O resto dos sentidos em nós está atrofiado. Porque o mundo te chama o tempo inteiro, e o mundo que nós estamos é visual. O mundo inteiro te avalia pelo que você se mostra. No mundo que não te convida a ser nada, mas a ter muita coisa. Fiquei tão triste que eu fiquei sabendo que tem uma escola de medicina em São Paulo, interior de São Paulo, que é onde os estudantes só balançam um para o outro a chave do carro para disputar qual é o carro mais chique. Fiquei tão triste quando eu fiquei sabendo disso ontem, tão triste. Que não é essa a missão.
ser médico. Fiquei tão triste. Porque se são só estudantes, se balançam a chave um para o outro, para ver quem tem mais poder, que não é dele, é do pai. Que coisa lamentável que eu criei. Se fosse meu filho, eu ia chorar muito de saber o que eu criei. Um nada. Um nada. Porque o que essa pessoa tem? Nada. Tire tudo dela e ela será o quê? Nada. Isso é muito triste. Porque quando o ser humano, você vai avaliar quando você puder tirar tudo e descobrir quais os recursos que ele tem para permanecer de pé. E a gente tem que dar para o filho Deus. O resto ele luta para conseguir. Isso é muito sério. Isso é de chorar. Porque como é que uma pessoa dessa pode cuidar de você? Pensem nisso. Então, quando eu fico pensando nessa sair da história, não é? Mas é porque isso me chocou profundamente. Mas é porque quando Jesus nos convida para uma missão dessa, numa consciência de ser amado, sentir-se amado, que a nossa vida vai traduzir-se numa resposta desse amor que eu recebo. Então, por isso, a única coisa que eu tenho para viver e dar é amar. Então, se eu descubro que a minha vida é uma fonte de amor, porque eu recebo, esse amor é multiplicador. Quantas possibilidades estão escondidas dentro de nós, dentro de cada um de nós, para viver uma vida de verdade que Deus te convida. E nós estamos amarrados no nosso nada, porque temos medo de nos entregar, porque não a conhecemos, não confiamos. Então a gente vive no medo, a gente vive parado, falando assim, gente, esse povo acredita em Deus, será que é bom mesmo? Será que vale a pena acreditar mesmo? Será que vale a pena crer em Jesus? E porque não acreditamos o bastante, não temos coragem de fazer o que o outro faz, ficamos paralisados. E a nossa vida fica atrofiada. E pelo medo eu não construo nada. Então, esse convite de Jesus de estar diante de um mistério e falar, você quer viver uma vida capaz de transformar tudo? É uma proposta, mas uma proposta audaciosa. De ser como o bicho da seda que quando vai voar, não se lembra mais do que passou. Antes ele arrastava, agora voa. Essa é a nossa proposta. De sair de ser esses seres tão mais ou menos que somos e permitir a Deus que quebre, que nos quebre. E que permita que a vida verdadeira que está dentro de nós desabroche. Por isso que eu perguntei no início, qual de nós que quando escuta essa frase não treme? Porque, na verdade, a proposta de Jesus para nós é uma transformação da nossa vida. Dessa vidinha mais ou menos que a gente criou para nós. Eu falo que a gente se prendeu no nosso próprio ateliê, tão pequenininho, com sonhos tão pequenininhos, tudo tão pequenininho. E Deus tem um sonho tão grande para cada um de nós. E nós estamos fechados, porque temos medo de Deus. Temos medo de se comprometer. Temos medo de sofrer. Se você não quer sofrer, tem uma regra, não ame. Porque se você amar, você vai sofrer. Você vai se comprometer com o outro. A dor do outro vai ser a sua. Você vai trabalhar com, o que é compaixão? Eu estou com o outro. Então é preciso que a gente repense a nossa caminhada de cristão. E falar, o modelo que eu tenho de um Deus que veio nos ensinar a ser humano, é aprender a viver o amor até o extremo que ele viveu. Então, por que eu estou vivendo a minha vida tão encerrada em mim mesmo? Me fechada, bloqueada, e eu não quero me encontrar. Porque a proposta de Jesus conosco é encontro. Que o amor te leva a encontro. Encontro real, não é encontro virtual, não. Não é no computador, não. É de verdade. É claro que é mais fácil conviver pelo computador. Porque aquilo, quando você não gosta do meu batom, não gosta da minha roupa, eu deleto. E ali eu reino. E ali eu sou o que eu acho que eu devo ser. Quando eu estou tete a tete, eu tenho que enfrentar alguém. Eu tenho que confrontar as ideias e tenho que assumir aquilo que sou. É difícil. Então, o mundo virtual me aceita. O mundo real vai me questionar, vai cobrar. E a gente tem medo das convivências. A gente tem medo uns dos outros. A gente tem medo de viver, eu acho. Por isso ficamos tão fechados. E vivemos um mundo onde onde a gente vive uma grande rede de comunicação, e o povo nunca foi tão sozinho. Vocês escutam as pessoas falando, mas com quem eu vou falar isso? As pessoas não têm tempo. Por isso que eu falei que nós vivemos uma sociedade do cansaço. E aí a gente escuta Jesus falando,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então ele nos seduz quando a gente escuta uma palavra dessa, sim. E ao mesmo tempo fala, Senhor, eu não sou capaz de viver isso. Não somos mesmo, não. Mas eu quero viver isso. É diferente. Eu quero viver. Como que eu vou viver? Pela sua graça. O Senhor me dá o caminho. Me ajuda, porque eu quero viver uma vida de cristão de verdade. Eu quero fazer as transformações que a vida exige para que eu possa voar. Então que eu não tenha medo de arrancar em mim aquilo que não está bom. Aquilo que o Senhor olha para mim e fala, isso não está de acordo. Mas ele não vai arrancar, simplesmente arrancar. A convivência com Jesus é algo tão encantador, que ele vai te levando, ele vai te mostrando aquilo que não está bom. E é você, por livre vontade, que fala com ele, Jesus, isso não está de acordo com o fato de eu ser cristã e ser um filho de Deus. Isso não está de acordo. Ele não invade. Conviver com Jesus é uma das coisas mais deliciosas, mais encantadoras, porque ele não vai te punir, ao contrário, ele vai nos levando a ver. Jesus é aquele que nos tira a cegueira. Ele que vai abrir os nossos olhos para a realidade. Você fala, uai, é assim, engraçado, eu vi de outro jeito. Ele fala, é porque naquela época você via assim, distorcido. Quando eu te mostro, você fala, é assim, assim não pode. Ele fala, assim não está bom para o seu comportamento de cristão. E é tão encantador, porque Jesus vai nos levando, ele vai nos transformando tão devagar, porque ele só faz aquilo que a gente permite. Ele só entra na sua vida à medida que você abre um espaço. Mas é porque nós estamos numa época rica, que é a época da Quaresma, é a época que nós vamos adentrar a Semana Santa, é a época que eu preciso parar e falar, Jesus, como é que eu caminhei até aqui? Eu não sei como é que eu vou, quanto tempo eu tenho. Isso é uma coisa que me aflige. Porque eu lembro de quantas pessoas, eu já fui numa terdeia atender, pessoas que nunca me viram, não, já me viram, tinham me visto. Eu que nunca os tinha visto, e pessoas que na hora da morte ou diante de doenças, um senhor com câncer de esôfago, com uma sonda, não conseguia engolir nem a própria saliva. E ele me agarrava, me pegava na mão e falava, por que eu não fiz isso? Por que eu não vivi isso? Por que eu rezei tão pouco? Por que eu fiz tão pouca coisa? O porquê. Nunca deixe a sua vida chegar nesse momento. O convite de Jesus é para agora. É para hoje. Colocar a nossa vida a serviço de um amor maior. Entrar nesse mistério de viver o amor. Isso não tem preço. Poder se julgar nisso e ser transformado. Quanta coisa, nós é que vamos ganhar. A gente acha que vai segurar a nossa vida, não, nós temos que perdê-la, mas perder por uma causa grande. Ter a coragem de entregar a nossa vida na mão de Deus, falar, faça o que o Senhor quiser. Essa é a proposta. Ele nos deu a vida, é verdade, nos deu, nos criou, por uma proposta de eternidade. Eu acho que a gente não tem essa dimensão. Você imagina, a gente não poderia não existir, mas Ele convidou. Ele falou, eu vou te criar porque eu te quero eternamente comigo, para viver uma alegria sem fim. E mesmo assim a gente tem medo desse Pai. Por que a gente evita esse Deus? Por que nós temos tantas restrições? O que nós sabemos, gente? Nada. Do próximo segundo sabemos o quê? Nada. Aquela pessoa que me teceu, o único que me conhece. Então eu tenho que ter uma confiança nele incondicional. Eu tenho que ter uma entrega nele incondicional. E pedir a ele que o mesmo amor que conduziu Jesus, o mesmo Espírito que conduziu Jesus, me conduza. Para que eu também tenha uma causa para viver, o reino dele. Que a vontade de fazer com que o reino dele se cumpra nesse mundo, seja a grande razão por que eu me levanto cada dia. Falo, Senhor, eu estou aqui às suas ordens, para correr por onde o Senhor precisar, acudir quem o Senhor quiser, aliviar quem o Senhor quiser, colocar quem o Senhor quiser de pé e dizer, temos um Pai, não desespere. Somos amados, se você ainda não sentiu isso. Porque eu acho que a pessoa que vive uma vida onde ela não tem a consciência que ela é amada, ela vive numa treva, numa escuridão. Saber ser amado é uma revolução. É uma revolução. Não tem nada igual quanto a consciência de que eu sou amado, esperado, desejado, acompanhado e eu não vivo só. Isso é uma coisa que não tem preço. Mas é preciso que a gente não tenha medo. Porque nós estamos paralisados diante desse mistério, né, de amor de Deus. Paralisado. Vamos adentrar. O convite é esse. Não tenha medo. Mas como é que eu vou, Senhor? Comigo. Porque eu te disse, nunca estarás sozinho. Eis que estou convosco. Então, por que a gente não começa a treinar a amar?
Porque às vezes a gente fica achando que Deus está esperando uma coisa grandiosa. E eu te digo, Deus espera que a cada minuto que eu viva, em cada coisa que você fizer na sua casa, seja um ato de amor. Porque tudo que a gente fizer sem amor foi tempo perdido. Mas tudo que a gente fizer, e tudo que a gente fizer, tiver por princípio Deus, tiver por princípio, tiver colocado Senhor Jesus, e tiver a intenção de viver com amor, a gente não tem dimensão de onde essa obra irá. Mas não pense em fazer nada sozinho. Pode confiar. Filó, mas como é que eu vou viver com o Senhor só enquanto eu estudo? As pessoas que se aproximarem de você naquele dia, destile amor. Às vezes é uma informação que o outro quer, às vezes é só uma gentileza, às vezes é alguma coisa que você pode dizer obrigado. Por que a gente não pode viver num clima de amor dentro da nossa casa? Começamos ali a transformação, com as pessoas que estão perto de nós. Já falei isso, amar o próximo que mora no Japão é facílimo, enquanto um deita, outra acorda, né? Assim, é muito fácil. Treinar, viver o amor aqui, agora, do lado, é difícil. Reconhecer o trabalho do outro para mim, que cuida de mim, é assim. O trabalho é pequeno, começa com pequenas coisas. Vá fazendo aquilo que o Senhor te apresenta agora. E vai estando à disposição do Senhor. Vocês acham que Ele vai desperdiçar uma vida que se coloca na mão dele? Ele está louco para alguém falar assim, estou entregue. Ele vai falar, um louco, né? Me entregou. Deixa ver o que Ele fará. Claro que Ele vai fazer muito mais do que você ousou sonhar. Só existe um que nos conhece e que nos ama. Só existe um por quem vale a vida viver, ser vivida. Somente um vale a pena. E Ele é Jesus. Tudo mais na nossa vida é ilusão. E as pessoas vão te falar, mas você tem que viver para ter sucesso, de 15 minutos, 5 minutos. Sucesso passa, a fama passa, o dinheiro passa, o seu poder passa. E o que fica? Deus. Somente Ele fica. Somente Ele é que não vai passar na sua vida. Quando você tiver, seja em qualquer situação, o único que vai continuar te amando é Ele. Porque só Ele continua nos vendo como Ele nos vê. Então eu fico pensando que quanta coisa Deus gostaria que a gente vivesse de verdade. O quanto a gente precisa querer viver uma vida que valeu a pena viver. Uma vida que tem uma marca, uma vida que tem um cheiro, uma vida que tem uma razão, uma vida que a gente tenha prazer em viver. Porque vocês imaginem, quando a gente tem filho, e hoje eu tenho a oportunidade de viver com o neto, o que eu quero? Vê-lo correr, ver andar, estudar, ser feliz, ser um homem, e ser o melhor homem que eu puder ver. E ele poder deslanchar. Eu fico imaginando que um pai, quando vê um filho caminhar, deve pensar assim, é meu filho, né? Quão tristeza deve ser para um pai ver um filho que não se alegra com nada, que nada é bom, que quer morrer. Ele que nos criou por uma vida de alegria, a pessoa pensa todo dia que vai suicidar, que quer acabar com a própria vida, eu não vejo razão para viver. Tem 10 milhões. Porque não vê alegria em nada, e pensando sempre, Deus não me ama, porque Deus não cuida de mim, porque Deus não me deu aquilo que eu pensei tanto, e eu fico pensando. Quando você cria um filho, e ele está gripado, ele fala, mãe, me dá um picolé, um sorvete, você vai dar? Não vai dar. Você fala, meu bem, eu vou te dar um pé de moleque agora, vou te dar um doce de leite, vou te dar um bombom, um chocolate. Quando você sarar, eu te dou o sorvete. Se a gente faz isso com os nossos filhos, Deus faz assim conosco. Às vezes, naquele momento, Ele não te deu, e às vezes você está parado naquilo, porque tinha uma coisa muito maior para Ele te dar. E se naquele momento Ele te desse aquilo ia fazer um mal imenso para você. E como Ele é Pai, e te ama, Ele cuida, Ele fala, agora, mesmo que você chore, eu não posso te dar. Eu te darei transformado lá na frente, muito melhor. O que nos impede de acreditar nisso? A pouca confiança que temos nele. Por que temos pouca confiança com Ele? Porque convivemos pouco com Ele. Como é que eu vou conviver mais com Jesus, Filó, e com o Pai? Rezando. Porque Deus quer na nossa vida encontros. E o primeiro encontro que Ele quer é com Ele. Como é que eu vou encontrar com Ele? Rezando. Quando eu vou rezar, eu vou me encontrar. Da mesma forma como eu vou me encontrar com você. Se eu marco de sentar com você para encontrar, eu não vou levar o celular, eu vou olhar no olho dela. E vou escutar o que ela tem para me dizer, e ela vai calar, depois eu vou falar, isso é encontro. Quantos encontros você fez hoje no seu dia?
Poucos, né? Porque, na verdade, a pessoa passa correndo e fala, como é que você está? Tudo bem. Se a pessoa queixar, você fala, Deus te ajuda, porque eu já corri. E assim vamos levando. Nós estamos vivendo uma vida muito superficial. E Jesus falou, não é isso que eu convido você. Eu te convido a viver uma vida com profundidade. Se comprometa com o outro até o fim. Viva com o outro até o fim. Não fuja do seu irmão. Mas o que nós podemos fazer por um Deus que nos ama? Viver o amor. Então, essa proposta de Jesus da nossa transformação é uma proposta belíssima. É isso que ele quer dizer, se o grão de trigo não morrer. Tem que morrer o meu eu, meu falso eu. E eu tenho que ter a coragem de falar, Jesus, a minha vida sem o Senhor serve para quê? Para nada. Com o Senhor ela tem um sentido. Sem o Senhor eu sou o quê? Nada. Tire Jesus da sua vida e vê o que sobra. Nada. Coloque Jesus na sua vida e o que você terá? Tudo. 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 Porque Ele é o único que pode nos dar tudo. Porque Ele é o único que te conhece e sabe daquilo que é importante para você ser feliz. Mas não fique pensando só nas coisas materiais. Mas pense naquele progresso espiritual que você ainda não fez. Na obediência, no crescimento da nossa fé, na nossa humildade, em tolerar mais uns aos outros, em não julgar, em não condenar, em aprender a acolher, em aprender a ser hospitaleiro, né? Guardar, ter a hospitalidade em nós. Viver o amor diz que é viver, hospitalidade diz que é viver um dentro do outro. É ter espaço dentro do outro. É ter espaço, eu ter espaço dentro do seu coração e você ter espaço dentro do meu coração, dentro da minha vida. Acolher uns aos outros. Então, nós somos chamados hoje a repetir a vida de Jesus. Fala com ele, não é fácil, querido. Não é fácil. Repetir os seus gestos. Repetir as suas palavras. Repetir o seu olhar. Repetir o seu aconchego. Repetir o colo que você deu. Nós somos chamados a repetir a vida dele. Mas então, primeiro trabalhe em mim. Me transforme. Para que eu possa ajudar aquele que o Senhor colocar diante de mim. Ele não te dá o mundo inteiro. Ele te dá as pessoas que estão no seu caminho. É assim. É devagar. Porque se cada um cuidar daquilo que está pertinho de você, nós vamos transformar o mundo inteiro. Não existe uma arma mais poderosa nesse mundo do que o amor. Não existe. Injete amor nas pessoas, elas serão capazes de voltar à vida. Quantas pessoas que estão morrendo, injete amor. E ela terá uma razão para levantar, para correr. Às vezes ela não levantou porque está achando que a vida não vale nada. E que a vida dela não vale nada. Dê uma razão. Não material. Dê uma razão de alma. Cante para ela uma música dela, que é a música de ser amado por Deus. Conte isso para alguém. Sem cobrança. Fala, só queria te contar isso. É uma verdade. Que Deus nos ama. Então é preciso que a gente primeiro deseje essa transformação. Peça a Deus a graça de não viver para nós mesmos, que é uma vidinha miúda, pequenininha, mas de permitir que se quebre em nós aquilo que nos impede de estar dentro desse mistério do amor de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Essa é a Páscoa, né? A vida do cristão é a Páscoa de todo dia. Porque cada coisa que você falou não para você e sim para Deus, você morreu para você e nasceu para o Senhor. Então, quantas coisas a gente tem que abrir mão em nós? Vamos pedir a Jesus com tanta coragem da nossa vida. Ter a coragem, né, que nós estamos encerrando, com a mesma palavra que começamos em Joel. Desnudar, rasgar. Essa vidinha tão mais ou menos. E falar com Ele, Senhor, eu quero ser cristão de verdade. Eu quero ser um discípulo de verdade. Eu quero que as pessoas olhem. E da mesma forma, quando as pessoas falaram, eu quero ver Jesus, que eles possam nos olhar e falar, eu vi Jesus, pelas suas atitudes de amor, pela sua compreensão, pelo seu olhar, pelo seu abraço, pela até palavra que você não disse. Mas quão longe nós estamos de viver isso, se não tivermos a graça dele todos os dias. E eu vou tornar a insistir. Para ter essa transformação, é preciso ter contato. O metal só vai ser transformado se ele entrar no fogo. Qual é o fogo que eu preciso? Do Espírito Santo de Deus. O único capaz de nos transformar é Ele, porque na primeira leitura de domingo, a profecia de Jeremias falava que o Senhor
ia fazer uma nova e eterna aliança. E essa aliança seria escrita no meu, no seu, no coração de cada um de nós. E que Ele tiraria de nós o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Porque a vivência do amor é o degelo. Vai tirar esse gelo em nós, essa pedra de gelo que dá dentro de nós. Vai nos colocar um coração de carne. Então é isso que nós temos que pedir nesse final da quaresma. Senhor, me dê um coração de carne. Que a sua palavra esteja escrita dentro do meu coração. Que eu possa viver essa aliança que é eterna, que é uma aliança de amor, uma aliança que jamais será quebrada. Então, tire de nós essa casca e que essa vida verdadeira possa ser revelada. Essa aliança o Senhor prometeu há muitos anos. Vamos pedir a Ele que hoje se cumpra em nós, que nós queremos poder viver de verdade essa palavra, não queremos mais tremer diante dessa palavra, mas queremos pedir o Espírito Santo de Deus, que venha quebrar toda resistência em nós, para que a gente possa, de verdade, viver essa palavra de Deus na pele. Que a gente não tenha medo de Deus. Não tenha medo de se entregar a Jesus. Não tenha medo de colocar na mão dele a rédea da sua vida, numa sociedade que te faz acreditar que você tem o controle de todas as coisas. É mentira. Não temos o controle de absolutamente nada. Não temos o controle de nada. Bastou uma chuva de 4 horas para mostrar que não damos conta de nada. Nem 4 horas, foi 20 minutos de chuva e destruiu a cidade. 20 minutos. Temos o controle de quê? Da ilusão que damos conta de alguma coisa. Vamos pedir a Deus a graça de quebrar a ilusão na nossa vida 24 horas por dia, para que Deus nos permita ver exatamente aquilo que somos, mas também a certeza que a gente ainda está longe de ser aquilo que Ele vê em nós, mas que Ele tenha liberdade de fazer em cada um de nós aquilo que somente Ele sabe que somos. Não vamos colocar resistência a Deus. Vamos viver uma Páscoa de verdade. Nós caminhamos até aqui, descobrimos tantas coisas. Não vamos ter medo agora? Agora que chegou no momento de dar o salto, de fazer um salto imenso, não vamos recuar. Vamos começar a viver de verdade o que nos aguarda. E aí, principalmente porque não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Todo o progresso nosso no amor é feito aqui. Nenhum passo a mais lá. Então vamos repensar a nossa vida com muita coragem e assumindo um cristianismo verdadeiro. Jesus precisa de verdadeiros discípulos. Verdadeiros discípulos. Que a gente tenha a ousadia de ser. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica só. Ah, mas se ele morre, produz muito fruto. E assim também conosco na nossa vida. Se a gente não morre para as nossas vontades, por o nosso eu, a gente fica só nós mesmos. Mas se a gente morre e deixa o Senhor agir em nós, a gente leva vida para muitas pessoas. A doutora Filó faz um paralelo com a nossa vida, que a gente precisa morrer e deixar o Espírito Santo habitar em nós, porque somos templo dele. E permitir que o Espírito Santo nos molde, nos transforme e nos torne novas criaturas no Senhor. Dessa forma, a gente aprende a agir como o Senhor agiria, a amar como Ele amaria, a sorrir como Ele sorriria e a ser como Jesus, de tal modo que, assim como o apóstolo Paulo, um dia a gente possa dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Nossa oração hoje é de pedir ao Senhor: transforma-nos, Senhor, nos faz novas pessoas. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e assim como o grão de trigo que precisa morrer, ensina-nos a morrer para as nossas vontades e permitir que a sua vontade seja manifestada na nossa vida. Nós não queremos ser nós mesmos. Queremos que Teu Espírito nos encha. E para que Ele encha, eu preciso me esvaziar de mim mesma. Esvaziar do meu eu. Esvaziar da minha superioridade. Esvaziar de achar que eu sou melhor do que os outros quando não sou. Se sou alguma coisa é porque o Senhor me permite ser. Convence-nos, Senhor. Mande Teu Espírito e transforma-nos, Senhor. Amém?
Olá, eu sou a doutora Filó e é um prazer estarmos aqui juntos. Além das outras redes sociais, nós temos agora um canal no YouTube, para que você possa rever as palestras que você mais gostou e assistir às palestras novas que estão sendo produzidas. Caso você tenha interesse em adquirir uma dessas palestras, mande uma mensagem para esse número que aparece agora na sua tela. Inscreva-se no nosso canal e receba todas as novidades que estamos produzindo. Será um prazer caminharmos juntos. Nos ajude no nosso trabalho de evangelização. Uma boa semana a todos.